Jeremias capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º dia de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem, muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Quem declara? Declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Feche os seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. É uma noite de festa, mas nós não podemos nos envolver, esquecer que por trás da festa existem guerras, batalhas. Eu preciso da tua voz. Senhor, manifesta-te aqui. Venha com o teu poder. Venha quebrando todo o laço da morte. Enquanto estou te ouvindo, visita a minha casa. Enquanto estou te ouvindo, visita a minha segunda-feira. Enquanto estou te ouvindo, Senhor, abre portas. Enquanto estou te ouvindo, sopra o teu poder de uma forma tão poderosa, que eu seja tocado pela tua voz, que eu seja amparado pela tua presença, que haja um fluir no meu coração de vida da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu me sinto muito parecido com Jeremias, e talvez você também. Deus chama Jeremias e ele se sente menor diante do chamado. O verdadeiro chamado de Deus dá frio na barriga. Eu me preocupo muito com pessoas que se sentem prontas, preparadas. Muitas vezes, pessoas prontas e preparadas não fazem a mínima ideia do que Deus está chamando elas para fazer. Jeremias, ele não se sente pronto nem preparado. E Jeremias não era um homem qualquer. Ele era filho de um sacerdote. Ele morava na terra de Anatote, num ambiente religioso, num ambiente sacerdotal. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. E Deus sempre vai chamar pessoas que estão envolvidas e interessadas por suas coisas. Se você quer que Deus te chame, comece a se interessar pelas coisas de Deus. Se você quer ser usado, levante da cama e se interesse pelas coisas de Deus. Se você quer que Deus te use para pregar o Evangelho, comece a ler a Bíblia. Comece a se enturmar com a obra de Deus. Seja um voluntário. Eu não sei quando vai estourar o ministério que Deus tem para você, mas eu só sei de uma coisa: só vai acontecer se o trem estiver no trilho. Deus não usa retardatários, Deus não usa quem está no acostamento, Deus chama quem está no trilho. Jeremias era um homem que estava no trilho. Ele estava fazendo e Deus o chamou. E quando o ministério de Jeremias começou, foi uma maravilha, porque ele começou o chamado dele no reinado de Josias. E Josias foi um excelente rei. No reinado de Josias houve prosperidade. O rei Josias combateu a idolatria. Ele trouxe um nível de avivamento. Mas como sempre, dias bons passam. O reinado de Josias durou apenas 18 anos. E o ministério de Jeremias iria durar longos 41 anos. Quando terminam os 18 anos do reinado de Josias, Jeremias continua sendo um profeta. E agora acabou o tempo das vacas gordas. Israel entra em declínio. Israel entra num processo de muita dificuldade. E isso você vai aprender ao longo do tempo. Pessoas podem favorecer você numa época, e ao longo da caminhada, elas param de te favorecer ou ficam pelo caminho. Os Josias param, mas você continua. Os tempos ruins chegam e você continua. Jeremias tinha que continuar.
Fala para o seu vizinho, você não vai parar. E é nesse contexto de término de chamado, término do reinado de Josias, que Deus chama o profeta Jeremias. E o chamado de Jeremias é um chamado muito especial, porque não é espetacular. Não tem uma bola de fogo, não tem uma carruagem, não tem uma voz de anjo materializando na frente dele. Ele não vê os céus abertos como Isaías viu, e o anjo tocando na boca dele com uma tenaz. O chamado de Jeremias é um chamado simples, direto, reto. O chamado de Jeremias começa com o simples: assim diz o Senhor. Não tem bola de fogo, não tem carruagem de fogo, não tem homem vestido de branco, não tem uma visão ao pé da cama, não tem como José um sonho maravilhoso, só tem um dedo na cara dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. É assim que ele começa falando do chamado dele. Assim, a mim veio a palavra do Senhor. E coisa maravilhosa é ouvir uma palavra que pode mudar a nossa vida. Coisa maravilhosa é ouvir uma voz que pode mudar os nossos dias. Talvez a gente diz: minha vida está tão sem graça, pastor. Estou cansado do bairro que moro, da casa que moro. Estou cansado do emprego que tenho. Meu querido, sua vida só está cansativa porque te falta uma palavra. Sua vida só está cansativa porque te falta uma palavra. Porque quando assim diz o Senhor chega na vida de um homem, não há nada mais cansativo, não há nada mais rotineiro. Porque um assim diz o Senhor traz vida, e vida em abundância. Jeremias tem a vida comum, mas no meio da vida comum tem um assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor ainda muda. O assim diz o Senhor ainda transforma. O assim diz o Senhor ainda ergue um homem que sai das drogas, ainda restaura uma moça meia desmaiada pelos acontecimentos da vida. O assim diz o Senhor ainda leva esperança para uma casa. Talvez não venha de um profeta engomadinho, talvez não venha de uma conferência chique no estádio de futebol, talvez não venha de um evento coach, mas talvez venha de um dia que você está encostando a cabeça no vidro do ônibus, quase babando, e de repente ao pé do teu ouvido Deus fala com você: assim diz o Senhor. Olha, eu vou dizer para você, se a minha vida pastoral se resumisse a bolas de fogo, se a minha vida pastoral se resumisse a ver anjo, eu não estaria mais aqui. Se a minha vida pastoral fosse, eu fico admirando pessoas que o tempo todo estão vendo coisas sobrenaturais. É gente que você tropeça com ela e fala: nossa, ontem eu vi um anjo. Outro dia, nossa, hoje eu vi um arcanjo. Nossa, hoje eu vi uma bola de fogo. Meu irmão, se a minha vida pastoral se resumisse a ver bola de fogo, eu não estaria aqui, porque o que me sustentou até hoje foi: assim diz o Senhor. Eu não vi bola de fogo, mas eu tenho uma palavra. Eu não vi anjo voando no meu quarto, mas eu tenho uma palavra. Eu não vi coisas espetaculares acontecendo no pé direito do meu quarto, mas eu tenho uma palavra desde o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo. E eu estou em pé porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Cuidado com essas pessoas que o tempo todo vê anjo, mas não tem uma palavra. Eu prefiro não ver anjo nenhum e ter uma palavra, do que ver todos os anjos e não ter uma palavra. Sabe por que você está aqui depois de tanta pancada? Porque você tem uma palavra. Eu carrego uma palavra. E Jeremias diz: a mim veio a palavra do Senhor. Eu não parei porque a palavra não me deixou. Eu não cansei porque a palavra não me deixou. Quando você teve todos os motivos para se frustrar, você não frustrou porque você tem uma palavra. A palavra não te deixa cansar, a palavra não te deixa parar, a palavra não te deixa ficar distraído com coisa idiota, a palavra não te deixa. Eu tenho uma palavra. E se você não tem, você vai sair do culto com uma palavra no dia de hoje. Você tem uma palavra do Senhor hoje. A palavra de Deus, ela abre prisões. A palavra de Deus nos amassa como um barro. Por que nós estamos em pé? Porque temos uma palavra. Eu quero louvar a Deus por sua palavra. A palavra que entra em celas frias, a palavra que nos alcança em segundas-feiras cinzentas, a palavra que entra em corredores e hospitais. Quantos aqui tem uma palavra? Nós lembramos da palavra, lembramos de tudo o que Ele disse, e é por conta da palavra que estamos em pé. Você pode aplaudir a palavra de Deus nesse dia?
Bendito seja a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra, nós vivemos pela palavra. Eu não morri porque eu tenho uma palavra. Eu não parei porque eu tenho uma palavra. Você pode me tirar tudo, mas você não pode tirar a minha palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Quando todo mundo vai, a palavra fica. E é lindo porque o chamado de Jeremias é essa expressão: veio a mim a palavra do Senhor. No livro de Jeremias, essa expressão, veio a mim a palavra do Senhor, ela aparece pelo menos 50 vezes. E se você dividir o ministério de Jeremias, por cada vez que aparece veio a mim a palavra do Senhor, é como se a cada 9 meses tivesse a mim veio a palavra do Senhor. É como se fosse um tempo de gestação. A Bíblia é um livro muito numérico, os números na Bíblia fazem muito sentido. Pois bem, a cada 9 meses, Jeremias recebeu a mim veio a palavra do Senhor. Deus tem um tempo de gestação para você. Que você perca tudo, mas não perca a capacidade de ouvir a voz de Deus. Que você nunca dê mais importância para a voz dos homens do que a voz de Deus. Que você não escute o seu coração, mas que você escute a voz de Deus. A mim veio a palavra do Senhor. Seja qual for o momento, seja qual for a luta, deixe ferir quem quiser ferir você, mas a palavra do Senhor vai estar aí na sua vida. E eu acho lindo porque veio a mim a palavra do Senhor. E o que essa palavra diz? Ela diz assim: antes de você nascer. Fala comigo, antes de nascer. Antes de formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer. Antes da sua mãe e seu pai se conhecerem. Antes de você ser um embrião. Antes. Jeremias está dizendo que ele não pode aceitar o chamado porque ele se sente inapropriado. Ele está dizendo que talvez o corpo dele não é apropriado, a inteligência dele não é apropriada. Ele tem um monte de coisa na cabeça de justificar o porquê ele não se sente pronto. Mas é lindo o chamado dele, porque Deus diz: antes de você nascer. Todos nós temos algo que nos impede de continuar. Um preconceito, uma voz do homem. Todos nós temos alguma coisa que a gente olha e diz assim: puxa vida, eu até concordo com o capeta, porque o que ele está falando sobre mim, eu concordo com ele. Só que você baseia a sua vida sobre a sua perspectiva, sobre o que sua mãe e seu pai disseram para você, sobre onde você viveu, onde você nasceu. E aí Deus olha para um camarada que está dizendo: eu não sei falar, eu me sinto imaturo, eu não tenho como seguir adiante. Deus usa outro. E aí Deus está dizendo para ele: ei Jeremias, antes de você nascer. Eu vi você antes de você nascer. É como se Deus estivesse dizendo: você é pobre, Jeremias. Pois bem, antes de você ser pobre, eu já tinha chegado. Jeremias, você tem doença. Antes da doença chegar, eu já tinha chego. Você fez coisas erradas, você traiu, você mentiu, você se precipitou. Pois bem, antes de você nascer. O marco do teu chamado aconteceu antes do diabo chegar, antes da dor aparecer, antes daquela tragédia chegar, antes daquele acidente de carro, antes daquele desprezo. Deus está olhando para Jeremias e dizendo: eu estou destruindo todas as desculpas que você vai usar, porque antes de você nascer, Deus tem um antes para você aqui hoje. Eu sei que a cabeça sua está a mil, você está dizendo: pastor, eu não sei como, mas Deus está dizendo: você não pode olhar pela sua vida a partir do dia que você nasceu, porque antes de você nascer, eu olhei para você. Eu quero declarar portas abertas para a sua vida hoje. Eu quero declarar um novo tempo de Deus para você agora. Eu quero declarar que há um avivamento sendo derramado aqui, aleluia. Fala comigo: antes de você nascer, antes de você ser traído, antes daquela empresa falir, antes de você ser desprezado, antes de você parar no meio do caminho, antes de você reprovar naquela prova, antes de você ser abandonado por aquela pessoa que você amava, antes do médico falar que não tem cura, quem chegou primeiro não foi o diabo, quem chegou primeiro foi o Senhor. Ele está olhando para Jeremias dizendo: antes de você nascer, antes de você olhar para o espelho e se amaldiçoar, isso me anima tanto. Isso me anima tanto, porque Deus está dizendo: tudo o que aconteceu na sua vida, Jeremias, aconteceu depois de mim. Toda a desgraça que aconteceu na sua vida aconteceu depois de mim, porque eu cheguei primeiro.
O diabo está dizendo que chegou primeiro e fez a festa, mas isso é mentira. O diabo não fez a festa, Deus chegou primeiro. E hoje as escamas vão sair dos teus olhos, aleluia. Hoje a fé vai voltar para o teu coração. Eu estou pregando para alguém aqui. Hoje a alegria vai tomar conta da tua alma. Hoje uma vida vai brotar para o teu interior. Fala comigo: antes, Deus chegou primeiro. Antes dos demônios, antes do diabo, Deus chegou primeiro. Antes da infância, antes do abuso, antes do desprezo, Deus já tinha lá. Deus chegou primeiro, Deus já tinha me escolhido. Eu quero declarar que toda a rejeição que foi lançada contra a tua vida hoje cai por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar que toda palavra que magoou a sua alma e você mastiga como um chiclete todos os dias, Deus chegou antes. E hoje Deus vai trocar suas vestes. Hoje Deus vai refinar o teu chamado. Você vai voltar para a tua casa hoje fervendo na presença de Deus, lembrando a todos os demônios, seus idiotas demônios: quem chegou primeiro na minha vida foi o Senhor. Você não me arrasou coisa nenhuma, você não me destruiu coisa nenhuma, você não acabou comigo coisa nenhuma, porque quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes, há um antes para você, há um antes, aleluia, há um antes. Eu não sei para que eu estou pregando, mas a voz de Deus para você é clara. O que você passou não altera a decisão de Deus ao seu respeito. O que os homens fizeram com você não altera a decisão de Deus ao seu respeito. A sua queda não altera a decisão de Deus ao seu respeito. A sua marca não altera. Deus continua com o mesmo projeto. Deus está com o mesmo plano. E eu quero declarar um desatar de projetos. Eu estou pregando a palavra, e essa palavra é viva. Ainda em 2025 você vai ver coisas saindo do papel, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que Ele chegou antes. E Ele chegou antes por quê? A Bíblia diz: antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. É isso que Ele diz para Jeremias: eu te escolhi. Olha, tem pessoas que me abraçam e dizem: ei pastor, você é uma bênção. E por mais que as pessoas digam que eu sou uma bênção, a verdade é que as pessoas não me conhecem. As pessoas podem olhar para mim e falarem: você é um homem de Deus. E talvez se elas convivessem comigo 24 horas, talvez mudariam de ideia. A verdade é que ninguém nos conhece de verdade. A gente só vê um pedaço da vida das pessoas. E esse pedaço da vida das pessoas nos faz formar opinião sobre elas. Mas a gente sabe quem a gente é de verdade. Talvez, se as pessoas convivessem conosco todos os dias, não diriam que somos tão bênção como elas dizem. E eu vou dizer uma coisa: as pessoas, elas não nos conhecem. E muitos mudariam de opinião se nos conhecessem. Quando estamos dirigindo sozinhos, quando estamos em casa sozinhos, mas tem uma pessoa que me conhece. E isso explode a minha alma. Porque o único que realmente sabe quem eu sou, que conhece todos os meus podres, minhas mentiras, minhas falhas de caráter, o único que eu não consigo fazer média com ele, eu não consigo fazer teatro com ele, o único que sabe quem eu sou de verdade, ele olha para mim e diz: eu te escolhi. Eu te escolhi. Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu penso de verdade. Ele conhece os pecados, as mentiras, os tropeços. Ele conhece o meu gênio. Ele conhece o meu temperamento. Ele sabe as palavras precipitadas que eu falo. Ele sabe as fraquezas do meu caráter. Ele sabe tudo. E ele deveria ser o primeiro a dizer: suma da minha frente.
Ele deveria ser o primeiro a dizer: vaza daqui. Mas é a Deus que diz: antes de você nascer, eu escolhi você. Escolhi você. Eu quero você. Eu vou usar você. Entenda por que você não pode parar na opinião das pessoas. Entende por que você não pode ficar dando ouvido para os outros? Porque aqueles que não te conhecem estão falando coisas idiotas, e aquele que te conhece de verdade não te rejeita, mas ele diz: eu vou usar você. Eu vou sarar você. Eu não tenho problema com a tua sujeira. Eu não tenho problema com o teu desvio de caráter. Eu não tenho problema. Se você estiver na minha mão, eu mudo você. Se você estiver na minha mão, eu troco as suas vestes. Se você estiver na minha mão, eu mudo o teu coração. E hoje é uma noite de avivamento. Hoje é uma noite de poder. Hoje é uma noite onde o acusador vai ter que calar a boca. Porque apesar de tudo que o diabo sabe que eu fiz, ou que você fez, ou que nós fizemos, eu vou olhar para ele e dizer: cale a sua boca, porque Deus me escolheu. Você não é filho de chocadeira. Jesus escolheu você. Ele escolheu você para uma grande obra. E eu quero declarar que essa obra vai começar ainda esse ano. Essa obra vai começar pela tua boca. Essa obra vai começar pelas tuas mãos. Essa obra vai começar com o fogo do Espírito Santo no teu interior. Essa obra vai começar você andando em lugares e as pessoas dizendo: que presença é essa? E você vai dizer: é a presença daquele que mora em mim. É a obra que vai fazer você, na sua pequenez, ser usado pelo poder de Deus. Porque Deus te escolheu. Levanta a mão e diz: ele me escolheu. Diabo, morra de inveja, porque ele me escolheu. Diabo, morra de depressão, porque ele me escolheu. Diabo, você pode repetir a sua ladainha, mas eu não vou parar, porque ele me escolheu. Ele escolheu você. Deus escolheu você do jeito que você é, vindo da onde veio. Deus escolheu você. Ele escolheu você. Revença agora todo o complexo. Deus escolheu você. Ele escolheu você. E não importa de onde você tenha vindo, ele escolheu você. Ele escolheu. O conhecimento de Deus é pleno, passado, presente e futuro. Aí você diz assim: nossa, pastor, por que Deus me escolheu sabendo tudo que eu fiz? Porque Deus conhece o seu futuro. Ele sabe que você não vai terminar como começou. E por isso que Ele te escolheu. Ele escolheu porque você pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Por isso que nós não precisamos ter dó de nós mesmos, porque a Bíblia diz que no lugar onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Deus escolheu você porque ainda há uma reviravolta para a sua vida. Aleluia. Eu quero declarar uma reviravolta. Há pessoas que vão olhar para você e dizer: não é possível que você conseguiu. Você vai dizer: o meu Deus é um Deus de reviravoltas. Há alguma coisa está prestes a mudar na sua vida, em nome de Jesus. E por que Ele me escolheu? E Ele vai dizer: porque fui eu que te formei. Fui eu. Ele diz: você é obra das minhas mãos. Não, você não é um preservativo que falhou. Você não é uma mãe que bateu a barriga na parede de todas as formas tentando abortar. Não, você não é filho de um drogado. Por mais que você tenha vindo num lar desajustado, nascido numa casa que uma época ficou na casa da tia, na outra época na casa de uma amiga, e parece que ninguém nunca gostou de você. E é isso que querem que você entenda. Mas Deus olha para Jeremias e diz: eu escolhi você e eu formei você. Todas as cadeias da rejeição vão ser quebradas agora, porque eu não sou filho de um drogado. Eu não sou filho de uma mãe que quis abortar. Eu sou obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é obra de uma travessura sexual do seu pai e da sua mãe. Você não é obra de um erro. Por mais que para o papai e a mamãe tenha sido algo diferente, eu quero declarar que você é obra da mão de Deus. Você não é fruto de um sexo ilícito e vergonhoso. Não, você não é aquele que diz: olha, você arrebentou a minha infância, menino, menina, você acabou com a minha vida. Não, nascer para você não é um acaso, nascer é um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não é um doente, você é fruto de um milagre. A sua vida é um milagre, o seu nascimento foi um milagre, a forma como você veio ao mundo, e Deus vai conectar todas as pontas para manifestar uma glória que você nunca viu. Libere perdão
sobre papai, libere perdão sobre mamãe, aceite tudo o que te aconteceu, não fique preso a essas amarras, não queira voltar lá atrás e refazer nada, porque quando você pensar naquilo que os homens fizeram, lembra que quem chegou primeiro foi o Senhor, e Ele fez você, você é obra da mão de Deus. Ele olha para Jeremias e diz: ei menino, para de ser besta, eu te formei, eu formei você, aleluia, antes que você saísse, eu te santifiquei. Antes da tua mãe te largar na maternidade, antes da tua mãe ter depressão pós-parto, eu te santifiquei. É isso que o diabo não quer que você ouça. O diabo quer que você continue de cabeça baixa, remoendo a sua história, se justificando. Mas ele olha para Jeremias e diz: eu te formei, eu te santifiquei. Você sabe o que é santidade? Santidade é uma vocação. Uma ovelha tem uma vocação de não se sujar. O porco na lama, ele chafurda. O porco na lama, ele se lambuza. A ovelha na lama, ela chora. A ovelha na lama, ela grita de desespero. A sua vocação não é a morte, a sua vocação é a vida. A sua vocação não é a queda, a sua vocação é o recomeço. A sua vocação não é parar, a sua vocação é superar. A sua vocação não é ficar deitado na cama, a sua vocação é passar pelo vale da sombra da morte e dizer: Deus está comigo nessa situação, eu vou me levantar, eu vou me levantar. Assim como uma criança sabe onde está o leite no seio da mãe, assim como um animal que acaba de nascer sabe como ir até a mamãe para mamar, você tem uma vocação. A sua vocação não é o mal, a sua vocação é a vida. Satanás hoje vai tirar as patas sujas da sua vida. Satanás hoje vai tirar as patas sujas do seu caminho. Levante as mãos para cá. Eu declaro em nome de Jesus: eu te vocacionei, diz o Senhor. Ele diz: antes do médico te tirar, antes da bolsa abrir, antes de ter as primeiras contrações, eu te vocacionei. Tu és meu, tu és santo, tu vai irritar a Capetolândia, porque sobre você é o manto de santidade. A bebida nunca vai ter sabor agradável na tua boca. A droga nunca vai ser algo que você vai se acostumar. O pecado para você vai doer mais do que em todo mundo. A culpa pelo erro vai te martirizar, porque a tua vocação é se parecer com aquele que te criou. A tua vocação é ser como Ele. Não dá para correr da vocação que Deus te trouxe. Não dá. Antes que a cabeça do bebê coroasse, Deus já tinha dito a ele, antes da mãe dele chamar ele de José, de Antônio: eu já vocacionei a santidade. Se você está perto dos teus filhos, coloca a mão sobre a cabeça dele e diga: você foi vocacionado para a santidade. Coloca a mão sobre os teus filhos: você foi vocacionado para ser santo. Você foi vocacionado para ser uma bênção. Você foi vocacionado para ser o melhor aluno da sala. Você foi vocacionado para comprar o teu carro com 18 anos. Você foi vocacionado para ser o melhor da universidade. Você foi vocacionado para ser próspero. Eu quero declarar que os nossos filhos serão prósperos. Eu quero declarar que os nossos filhos serão melhores do que nós. Eu quero declarar que os nossos filhos vão chegar a lugares que nós não vamos chegar. Essa igreja foi vocacionada. A gente está aqui hoje dizendo: pastor, o que está acontecendo? E bobo é aquele que não entende quem é. Nós somos vocacionados para crescer. Olha para mim, tudo que você colocar a mão vai dar certo. Se você pegar uma quitanda velha, você começa a colocar um alface lá, começa a colocar um repolho lá, começa a colocar um brócolis, aquilo ali vai virar uma rede de quitanda no Brasil inteiro, porque você foi vocacionado para dar certo. O diabo tem medo que você escute. Você foi vocacionado para ter um casamento abençoado, mas casa com pressa, casa com instintos, deixa o hormônio, começa a pedir: Deus, acende o meu radar espiritual aqui, qual é o banguelo que eu vou casar? Tem gente séria, tem gente abençoada, tem gente santa, tem gente trabalhadora. Para de procurar vagabundo, para de procurar gente que não quer nada com nada, para de procurar gente que quer uma noite de prazer, começa a procurar gente que quer propósito de uma vida. Você vai achar, encha-se do Espírito Santo, que você sempre vai atrair coisas parecidas com você. Você atrai o que é parecido. A desgraça atrai desgraça, o pecado atrai pecado, mas a santidade atrai santidade. A vida no altar atrai vida no altar. A honra atrai honra. A prosperidade atrai prosperidade. Encha-se do Espírito Santo, que a Capetolândia foge e o poder de Deus coloca na sua vida gente séria, gente abençoada. Você foi vocacionado.
Você foi vocacionado. Você é especial. Você é. Você não vai cair em golpe. Você não é tonto não. Você não é besta não. Você é vocacionado. E sabe qual é a minha oração? É que nós paremos de ser tonto, cair em historinha da carochinha. Você não vai ser enganado. Eu declaro que você vai ter discernimento. A pessoa vai começar a falar com você, você já vai pegar no ar assim, ó, isso aí é do diabo. Como é que você descobriu? Deus falou comigo, eu sou vocacionado, eu sou uma pessoa para ser santidade. Deus me dá um aperto aqui, eu tenho uma dor na costela, eu já sei. Me dá um tremelique na mão, eu já sei que Deus está falando comigo. Eu começo a ter uma dor de barriga, corro para o banheiro. O que é? Não é diarreia não, é Deus falando, sai daí, que isso não é para você não. Eu sou vocacionado, eu sou vocacionado, eu sou vocacionado. A gente acha que é o capeta que fala, quem fala é Deus. Deus está falando com você aqui agora. Eu te escolhi, eu te santifiquei. A sua casa é uma casa abençoada. Essa noite de domingo, anota aí, dia 2 de novembro, vai ser uma noite maravilhosa no teu lar. Você vai chegar essa noite, vai ter uma paz escorrendo pelas paredes, vai ter uma unção. Você é vocacionado não para ver demônio, você é vocacionado para ver a glória, a glória, a glória, a glória, o poder, a unção. Você foi vocacionado. É por isso que tem criança que leva a família toda para a igreja. Já viu isso? Como é que pode uma criancinha trazer pai, mãe, tio, tia? Porque a criança, ela entendeu que ela é vocacionada. Jeremias, eu te vocacionei. Aí sabe o que Deus disse para ele, para a gente orar? Eu te dei as nações por profeta. Eu te dei para eles. Você, Jeremias, é o presente que eu dou ao mundo. A minha forma de dizer que eu amo essas pessoas ímpias é usando você e eu estou te dando para eles. Você é o presente que Deus vai dar para a tua família. Você é o presente que Deus vai dar para aquela tranqueira que está na tua casa lá e você não vê a hora de mandar ele para os infernos. Que dá vontade, dá ou não dá? A gente é ser humano. Mas você tem que entender que você é o presente que Deus deu para ele. O coração é duro, é idólatra, é ingrato, mas você vai dizer, eu sou um baita presentão, hein, que Deus deu para você, hein? Pois eu vou me encher do Espírito Santo, que Deus me deu por profeta. Não reclame, Deus vai usar você nesses dias. Não vão gostar de você, não vão te aceitar, vão falar mal de você. Mas quando todo mundo levantar o chicote, você fala, eu sou o presente que Deus mandou para essa geração. Eu sou o presente. Deus olha para Jeremias e diz, eu te separei para eles. Eu te separei para essa empresa que está quebrando. Eu te separei para essa família que está acabando. Eu te separei para quebrar cadeias. Tem muita gente perguntando para Deus, Deus, para que eu vim? Como é que eu vou mudar essa situação? E Deus está dizendo, você vai ser o presente que eu vou usar para quebrar maldições. E aí Jeremias termina dizendo, mas eu não passo de uma criança. É isso que ele fala. Ele está dizendo, eu não me sinto maior de idade. O manual diz que não é possível. Eu não estou no padrão. Eu não tenho ensino médio, eu não terminei faculdade. Eu não sei falar em público, porque é assim que o manual faz com a gente. Olha, o manual é terrível, porque o manual diz aonde eu posso entrar e onde eu não posso. O manual, ele limita a nossa vida. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Pessoas olham para nós com o manual na mão, e olhando no manual elas falam assim, ó, você tem cara de quem vence, você tem cara de quem perde, você tem cara de rico, você tem cara de pobre, você tem cara de líder, você tem cara de porcaria, você tem cara que vai brilhar, você tem cara que vai dar brilho, você tem o manual, e Jeremias olha para si mesmo e fala, eu estou fora do manual, eu não me enquadro em tudo que o Senhor está falando. Porque é legal que o Senhor vai me dar de presente para as nações, é legal que o Senhor me santificou, legal que desde o ventre da mãe eu sou escolhido, legal que antes do diabo chegar, mas eu sou uma criança, eu não me sinto pronto. Mas escute, Deus está dizendo, eu te dei para eles, e você vai falar. O que Deus vai falar? O que você vai falar? Fica tranquilo, eu colocarei na tua boca as minhas palavras. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, coisas inesperadas vão fluir da sua boca. Fica tranquilo, quando você achar que travou, eu assumo o controle da tua boca e vai sair coisa boa da tua boca. Quando você fala assim, eu cheguei no meu limite, fica de boa, eu assumo o braço direito, o braço esquerdo, eu assumo a boca, eu te encho da minha presença, eu colocarei na tua boca as minhas palavras, eu vou falar por você. Quando os teus pés travarem, eu vou ser os seus pés. Quem vai lançar você para o mundo é Deus, meu irmão. Quem vai fazer essa obra dar certo é Deus. E se Deus está fazendo, agindo Deus, quem é que pode impedir? Não tem palavra, não tem demônio, não tem preconceito, não tem impedimento, não tem macumba, não tem feitiço, não tem traficante, não tem arma, não tem ameaça, não tem Estado, não tem socialismo, capitalismo. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se Deus for o seu Deus, você é imparável. Pessoas vão cair pelo caminho e dizer, eu desisto de pará-lo, eu desisto de falar mal dele, eu prefiro ser amigo dele, porque ser contra não dá, é impossível, tudo o que eu faço ele supera. Então já que eu não posso contra ele, eu vou congregar na lírio com ele. Já que eu não posso parar ele, eu vou dar glória com ele. Você vai ver teus inimigos vindo até esse altar, porque já que eles não podem parar você, eles vão se unir a você, para dizer que o teu Deus é único, para dizer que o teu Deus é santo, para dizer que o teu Deus é verdadeiro. Você foi escolhido. Sabe o que Deus faz? Ele toca na boca de Jeremias e diz, eis que coloco na tua boca as minhas palavras. Eu acho lindo porque a Bíblia usa muitas metáforas, dizendo Deus desceu, Deus falou. Mas quando a Bíblia diz a expressão, coloquei as minhas palavras na tua boca com as minhas mãos. Por que Deus estendeu a mão? Porque quando Deus quer vocacionar alguém, Deus faz isso de perto. Ele não faz de longe. Quando Deus me chamou, Ele me chamou de perto. Ele já sabia tudo que eu ia enfrentar. E quanto mais perto Ele está de mim, mais certeza eu tenho que é Ele que me chama. Então, de perto, às vezes, a gente tem vontade de parar, mas quanto mais perto Deus está de nós, mais certeza temos. Você não tem noção da coragem que vai brotar no seu coração quando Deus tocar em você. E Ele vai tocar você nesta noite. Ele vai habitar em você. Você é um presente, você não é uma porcaria. Você é um presente para essa nação, você não é uma porcaria. Eu vou repetir porque eu estou pregando para alguém aqui que está se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Você é um presente, você não é uma porcaria.
Você é um presente que Deus fez gerar naquele lugar horrível, daquele jeito estranho. Você não é um estorvo, você é um presente. Um presente que hoje Deus está dizendo assim, para tua mãe que te rejeitou: vai lá que eu vou usar a tua boca para pegar a mamãe. Puf. Vai lá que hoje eu vou usar a tua boca para pegar aquele pai que te rejeitou. Puf. Aí você vai dizer: mas pastor, e as dores? As dores o meu bálsamo vai curar. As dores a minha presença vai sarar. Eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus. O que você vai fazer? Abre essa boca, porque eu te santifiquei. Levante-se em nome de Jesus. Abraça Ele porque Ele está aqui. Abraça Ele porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vê você. Fecha os olhos. Convida o Espírito Santo para vir até você. Vai dando glória, 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 glória. Só glória, só glória, glória. Vai dando glória. Vai criando uma atmosfera para Ele pegar você. Glória, 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 glória. Vai esquecendo a segunda-feira, glória. Só vai olhando para o trono, glória, glória. Só vai olhando para o trono. Esquece a conta, esquece a dívida, esquece a família, esquece o dinheiro, esquece a doença. Só glória, só você e Ele e você. Só você e Ele, só Ele e você. Ele vai lembrar de onde você veio. Você veio de antes de mamãe e papai. Você veio, você é um ser celeste. Glória, glória, glória. Enquanto você está dando glória, Ele está mudando o teu cheiro. Enquanto você está dando glória, Ele está quebrando as maldições. Enquanto você está dando glória, Ele está esticando os seus pensamentos. Enquanto você está dando glória, Ele está colocando ânimo, ânimo. Enquanto você está dando glória, Ele está tirando esse cheiro horrível de desprezo. Enquanto você está dando glória, Ele está te perfumando com a vida dEle. Enquanto você está dando glória, Ele está lembrando que você é vocacionado para a santidade. Enquanto você está dando glória, há uma unção de Deus, um pão fresquinho descendo do céu. Oh, sente o cheiro do pão fresco descendo. Enquanto você está dando glória, a força está voltando para o teu corpo. Firma bem teus pés, porque Deus está trazendo saúde física para você nesta noite. Firma bem teus pés. Esse cansaço que está no teu corpo vai embora hoje. Você vai ter disposição de garoto, você vai ter disposição de menina. Você vai fazer coisas que há muito tempo você não fazia, porque a força do Espírito Santo está te tomando agora. A força do Espírito Santo está te tomando agora. A força do Espírito Santo está te tomando agora. A tua musculatura está ouvindo agora. Eu estou te renovando agora. Deus está tocando na batata da tua perna. Deus está tocando nos músculos do braço. Deus está tocando agora no teu cérebro. Deus está trazendo agora um frescor, um oxigênio. Vai dando liberdade ao Espírito Santo. Vai dando liberdade, porque eu não fui vocacionado para morrer. Eu não fui vocacionado para perder. Eu não fui vocacionado para quebrar. Eu fui vocacionado para ter santidade. Santidade é exclusividade. Abra a tua boca cada vez mais alto, cada vez mais forte. Abra a tua boca agora. Deixa que o poder venha, deixa que a glória te tome. Expressa a tua boca para o Espírito Santo. Eu te dei de presente. Eu te dei de presente para o Jardim Eliã. Eu te dei de presente para Itaquera. Eu te dei de presente para o Brasil. Eu te dei de presente. Eu te dei de presente. Eu te dei de presente. Poder, 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 poder. Ah, xarava, cantarava, xatarava, cantará. Solta, querido, solta, 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 solta. Vai para a origem. A origem é o céu. A origem é Deus. Solta, solta essa amargura. Solta, solta, solta esse passado. Solta, solta essa mentira. Solta, 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 solta. Oh, você que está online, solta, solta. Eu vejo pessoas curadas aqui. Eu vejo gente curada. Eu vejo gente santa.
Eu vejo gente que talvez nem tenha escolaridade, gente que talvez nem terminou o primeiro grau, mas vai ter uma sabedoria vinda do céu. Vai abrir a boca, e quando abrir a boca, você vai dizer: meu Deus do céu, onde que eu aprendi isso? Meu Deus do céu, como é que eu tive essa autoridade? Como é que eu falei o que eu acabei de falar agora? E aí você vai lembrar que você é um presente. Você é um presente. Você é um presente. Um presente. Você é um presente. Põe a mão no seu coração. Toda a amargura vai embora. Toda a desconfiança vai embora. Cura, 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 cura. Cura, xalabá. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo consumidor. Ele vai queimar tudo que não presta. Põe a mão no coração. Ele vai te batizar com fogo agora. Ele vai te batizar com fogo. Receba o fogo. Receba o fogo. Receba o fogo. Receba o fogo de Deus. Receba o fogo. O fogo que queima. O fogo que consome. Receba o fogo. 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 Fogo do Espírito Santo. Batiza. 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 Batiza com fogo. Batiza com xarabacandaraba, xarabacandala, urialabacantaraba, eulebeturenele, urianelemendele, urialabacante. A mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. Não tinha bola de fogo, não tinha anjo voando, mas veio a palavra. Eu recebi a palavra. É a palavra. Oh, a palavra. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.